Olá, amigos e amigas, eu estou aqui com a minha, homônima que fala, a Rafaela Furlaneto da Vicenza Calçados. Isso O mesmo. meu pai, Rafa, ele me dizia que a família Furlaneto, ela é dividida em três, né? Furlaneto, Furlanete e Furlanete. E que a gente tinha uns primos ricos que eram os Furlaneto. Você é minha prima rica, Não sei, acho que não. porque Mas boa, vou levar para mim essa. ainda bem que você está aqui na XP, a gente já abre sua conta e cuida do seu dinheiro. Ai, que bom. E me fala mais aí, igrejinha. Igrejinha. Igrejinha é uma cidade de 35 mil habitantes, uma cidade pequena, mas uma cidade próspera, uma cidade boa de morar, de viver. E a cidade onde a gente iniciou a Vicenza, né? Que é a nossa marca, a nossa empresa. É uma cidade muito boa, uma cidade pequenininha, mas é uma cidade muito boa. Até aí a gente tem coincidências, porque eu sou de São Gabriel da Palha, que é uma cidade de 30 mil habitantes. Tudo bem que a grande São Gabriel da Palha congrega quase 300 mil habitantes, é porque incorpora cidades que estão na região ali. Isso é uma brincadeira local, mas que faz muito sentido aqui. E Igrejinha no Rio Grande do Sul é a mesma coisa. E a gente tem histórias parecidas, porque o teu pai que começou o negócio de calçados. Isso, E meu pai também exatamente. tinha um negócio de moda na confecção. Acabou não continuando, por isso que eu estou aqui. Então você é a pessoa que talvez, talvez não. Na época é uma pessoa que eu teria me inspirado, que Ah, seguiu o negócio da família e que fez acontecer. Conta um pouco realmente. dessa história do seu pai, como é que ele montou a companhia. E aí depois a gente vai falar da sua história. Perfeito. Mas a história do pai é a história que me inspirou também a trabalhar e a fazer o que eu faço até hoje. Mas o meu pai é de uma família de 6 irmãos, começou realmente do nada e ele tinha um dom de desenhar. E aí, quando ele conseguiu unir esse dom do desenho e pensar, não, vou fazer isso virar um negócio, então ele começou a desenhar para várias empresas lá de Igrejinha da região, lá que lá é uma região muito forte, né, calçadista, Vale do Paranhana, Vale do Rio dos Sinos. Então ele desenhava para várias empresas. Mas aí chegou um momento que ele tinha muita necessidade de ver um sapato e de ver um produto que tivesse o DNA dele, onde ele conseguisse colocar, né, um produto que fosse feito de couro, que tivesse uma estética bem assim, daquela coisa de quem sabe realmente fazer sapato. Uhum. E aí ele começou a Vicenza, ele é minha mãe, tinha Qual que é o nome a dela? Rosi Furlaneto. Rosi Furlaneto. Isso, E seu tinha pai é o Ariovaldo Arioval. Furlaneto. Tinha um 10 Ari. funcionário, Ari. Ele, os dois, e a minha tia também, a Jane Furlaneto, que é a irmã do Ariovaldo. Toda a família. Agora, assim, coisas do universo. Eu tenho uma prima que chama Jane Meu Furlaneto, Deus. que é prima, prima mesmo, porque existe a família Furlaneto, que é a mesma do Espírito Santo, que mora em Imperatriz, no Maranhão. E a Jane Furlaneto foi para Porto Seguro, hoje tem Gente, um meu hotel em Deus. Porto Seguro. Agora a coincidência realmente é real. Isso não estava programado, mas coincidências Mas da vida. apareceu. Mas a Jane realmente começaram os três juntos, né? E aí começaram a produzir. O meu pai desenhava, cortava, e a minha mãe tinha. A família da minha mãe tinha ateliê de calçado, então, porque é uma coisa bem da região. E aí ela costurava, preparava, fazia os primeiros. E aí ele começou a vender, começou a ter alguns clientes, mas Vender porta a porta, como é que ele era? começou, ele conseguiu um representante, daí ele conseguiu vender para algumas lojas em São Paulo, e aí algumas tomou assim um caldo, daí começou de novo. Um caldo não recebeu. Isso, não recebeu. Aliás, um dos grandes medos de quem é desenhista ou de quem é faccionista, que era o nosso Isso. caso lá, é entrar para o varejo, começar a vender e ter calote, né? Porque o negócio de você trabalhar para os outros, né, tem ônus e bônus, Lógico. né? Então, assim, o ônus que são margens mais apertadas, o negócio é mais difícil, o bônus que, em regra, se trabalha para pessoas mais estruturadas financeiramente, então Isso, tem uma sua inadimplência, eu lembro que certa um grande estabilidade. medo que a gente tinha lá, vamos para o varejo, mas aí a gente vai tomar calote, o caldo, e aí, então é preciso uma coragem para você poder ir para o varejo. E a indústria, tu acaba sempre sendo refém, né? A indústria, tu tá ali produzindo. Então, a vontade dele também era de construir, né, uma marca, um nome, que ele pudesse sobreviver, pudesse evoluir do design dele, do DNA dele. Quando a gente fala de empreender, a gente fala de sair da zona de conforto. Seu pai era um grande desenhista da região, então, à época, o que ele tinha empregado era a capacidade intelectual dele de Exato. desenhar, entregar.
E aí você passou por essa fase, como é que foi colocar capital, ter indústria, contratar gente? Porque você sai de um modelo, né, asset light, né, que a gente chama para um modelo de ter operação, de ter colaboradores, de... Porque eu sempre fui muito assim do produto, do criativo, dessa história, mas eu sei muito que o pai, como o pai tinha uma estrutura já estabilizada dessa parte do desenvolvimento de coleção, então ele começou, deu certo ali, eu vou investir na fábrica, vou investir na fábrica. Ele ia colocando todo o dinheiro que ganhava no... Investia na fábrica, Imagino que durante um tempo isso deu muito medo, né? Então, isso, com certeza deu. E eu lembro que no almoço, assim, na hora que todo mundo se reunia, eu sentia isso nele. Mas ele tinha muito orgulho daquilo ali, da indústria. E eu também, eu comecei a trabalhar ali e eu enxergava nele, eu enxergava no meu pai o desejo que ele tinha de mostrar para todo mundo e formar uma clientela, formar um consumidor que gostasse do que ele fazia realmente, que tivesse o nome dele. E eu enxergava isso desde adolescente, assim, eu enxergava nele essa preocupação em ver a pessoa vestir o calçado e gostar da sair ideia. Feliz. Isso, e gostar da ideia e não ser, né? Só desenhar e entregar só lá. produzir. Entendi. Então eu sentia que ele tinha essa vontade. E aquilo me motivou a paixão por ver o cliente feliz. A querer fazer, a realmente colocar aquele sonho dele pra frente. E essa foi a minha... Já mudei a pergunta, já fiz uma confusão. Isso é ótimo, porque é um bate-papo, né? Aliás, a gente poderia, como sua região é lá no sul, a região dos vinhos, poderia ter aberto um vinho aqui, né? Mas o amor pelo sapato era mais forte. Rafa, como é que você se encaixa nessa história toda? Com quantos anos seu pai começou a ir para a indústria? Quantos anos você começou a ir para a indústria com seu pai? E assim, você de uma cidade interior, eu também, você teve a mesma impressão que eu tinha, que era assim, tem que estudar, tem que ir, provavelmente te pressionaram para ir para Porto Alegre para estudar e fazer uma faculdade bacana, não foi mais ou menos isso? E aí como é que você lidou com isso tudo? Tá parecendo uma terapia. E aí que eu disse, não, eu tinha 17 anos, eu comecei a trabalhar, eu tava no 2º ano do ensino médio, e eu incomodei até que me levaram pra fábrica, porque eu dizia, não, eu não quero, eu quero ir, até que eu disse, tá bom, então, Rafaela, vai, de tarde tu vai. E aí eu comecei a ir, e aí depois eu comecei, do 3º ano fiz vestibular, fiz moda apenas 2 anos, e aí eu desisti, e realmente comecei a trabalhar direto, full time, comecei do nada, comecei separando fivelinha, comecei separando corte, comecei junto no ateliê onde elas faziam os primeiros protótipos. Mão na massa mesmo. Fazia as pastinhas por exemplo, as fivelinhas tinham as pastinhas com referência, eu fazia as pastinhas, botava as referências. E até que eu comecei a ajudar o pai e estimular ele no desenvolvimento que ele fazia para os outros. Eu ajudava ele, eu colocava cores, eu fazia as combinações, eu ia junto com ele nas fábricas. E aí, um dia ele sentou no almoço e disse, Rafaela, eu não sei, eu acho que tá meio difícil, acho que eu vou fechar a fábrica. Né? Porque eu tô numa situação boa, tô numa situação tranquila. O negócio de desenhar ainda continuava, um bom negócio. Ainda era uma estrutura boa, e a gente produzia muito private para várias marcas. Mas ele tava meio cansado, porque começou aquela confusão, tem que ser mais baixo o preço, tem que dar mais uma apertada, tem que dar não sei o quê. E aí o pai começou... A vida do faccionista brasileiro. Exatamente. E aí ele meio que desanimou. Eu disse, os magazines apertando. Isso, e segurando. Mandando os recados pros amigos. E eu ia nas feiras, eu lembro que a gente apresentava a coleção e eu via aquele movimento daquela situação. Eu dizia, a gente vai... E eu tinha o quê? 20 anos, 21, e eu via, isso não vai se sustentar, isso não vai se sustentar. E aí eu falei, pai... Você tinha algum medo, assim, de negócio quebrar? Não tinha de quebrar, mas eu tinha de aquilo não ser sustentável, aquilo não permanecer, sabe, no mercado. Sentia que a gente estava sendo apertado. E aí eu comecei aí nesse almoço o pai disse, eu vou fechar. Eu disse, não. E eu falei assim, até hoje ele fala. Eu falei pra ele, e eu vou fazer o quê? Eu não quero que tu feche, nós vamos ter que fazer isso aí funcionar. Aí tava eu, meu irmão, minha mãe e meu pai no almoço. E aí eu, então tá bom, Rafael, então vamos ficar. E aí ele me apoiou, toda a estrutura ele me deu, toda a estrutura de desenvolvimento, todo o expertise, acho que a principal coisa que eu aprendi com ele foi não é nem não desistir, é simplesmente nem ouvir isso, né? Tu continua, é certo ou errado, começa certo ou errado. E isso foi aí que eu comecei. Aí comecei a ajudar nas poucas coisas e foi acontecendo. E hoje é uma história bonita, porque vocês hoje estão em quase 700 pontos de venda. Isso, exatamente. Multimarcas. No Brasil todo. Com o nome, com a Vicenza. Esse era a grande
o objetivo nosso. Era poder entregar o nosso design, o nosso DNA e o nosso nome, sabe? E ter uma marca. E ter uma marca. Você não me contou de onde veio o nome Vicenza, né? O nome Vicenza veio porque, como meu pai já viajava para desenvolvimento de coleção, viajava para Europa, viajava para Itália, Furlaneto, sempre gostou da Itália. Região do Vêneto, né? Isso, então... Praticamente local ali, né? Então... E aí ele foi a Vicenza, foi conhecer Vicenza e gostou muito do nome, achou que era um nome especial e disse, vai ser Vicenza. Tem uma história parecida com essa aí no meio de sapato aqui, verdade. que você deve conhecer, que é a história da Arezzo, né? Exato. Então que o Anderson Birman olhou lá o mapa da Itália e a Firenze, mas a cidade de Arezzo aqui é bonito, vamos colocar. Então daí vocês têm muitas semelhanças. E você sabia que a marca de Furla, que é uma marca internacional, Furla. é do nosso sobrenome. Ah, é? É família Furlaneto. Eu... Esse, de fato, talvez é o primo rico. Então, um abraço para você, certo. o primo rico italiano. Esse é o primo certo. Esse é o primo certo. A gente tem que te convido aqui a fazer um vídeo comigo. Exatamente. Na XP, eu e a Rafaela, né? Então... Vai juntar todos os Furlanetos. E, Rafa, você foi pro varejo, conseguiu estar nesses pontos de venda, mas você fez uma coisa que talvez seja mais difícil, que é estar no exterior. Isso. Me conta aí, como é que foi esse cold call aí? Ligou na cara dura? Eu vou contar essa história na íntegra, essa história é muito boa. A gente não conta pra ninguém, só fica entre a gente. Não, aqui. essa história é muito boa. A gente começou o nosso trabalho na Europa mesmo, na Itália. Foi onde a gente começou a exportar realmente. Uhum. E essa história foi o seguinte, tinha um moço chamado Marcos, que era filho de um representante de Milão. O pai dele era um representante grande e tal, e ele falou que ele queria fazer dinheiro com sapato no Brasil. E aí os colegas dele todos disseram, capaz, tu não vai conseguir fazer isso nunca. Ele disse, não, eu vou. Ele veio pro Brasil, veio a São Paulo, veio numa loja que, no caso, a gente produzia para essa loja com o nome deles. Uhum. E aí ele entrou nessa loja. E ele incomodou a vendedora, até a vendedora dizer para ele, ou mostrar a caixinha de onde que era o corrugado, sei lá, a nota, de onde que vinha esse sapato. E aí a mulher disse pra ele de onde vinha, ou ele pegou lá, que era de igrejinha, sei lá, uma história assim, que parece ser mentira quando eu conto, porque ela é surreal. Ele veio, não tinha, né, celular, WhatsApp, essas coisas assim, acho que celular, lógico que já tinha, mas WhatsApp não. Ele foi à igrejinha, chegou à igrejinha, no centro de igrejinha tem uma empresa grande, uma indústria muito grande, muito provavelmente renomada. tem um Banco do Brasil, a igreja. Isso, a igreja. Lá no sul, no Banrisul, né, também. Isso, o supermercado. Né? Lá o Zafari, né? Então... Na igrejinha sem Zafari. Aí... Fazer um pedido aí aos amigos do Zafari. Tem que ter uma loja em igrejinha. Vou amar. Igrejinha merece. Merece o Zafari. E aí ele foi nessa empresa e perguntou, escuta, onde é que fica a Vicenza? E aí o cara disse, não, essa empresa não é pra ti, eles são muito pequenininhos. Essa empresa tu não vai conseguir fazer negócio. Ele disse, não, eu quero saber porque eu gostei do sapato. O que eu gostei aqui, porque é que nem sapato italiano, eu quero ir nesses caras. Daí o cara, tá, então tá. Aí deu o telefone. E ele ligou. E aí a minha tia fala italiano. E quando ela ligou, a recepcionista... A Jane. A Jane, no caso. A recepcionista não entendeu nada, passou pra Jane. E a Jane, pronto. E o cara, escuta, mas pra onde que eu tô falando? Eu disse, não, aqui, a Vicenza, essa mesmo. A Jane pegou o carro, foi buscar ele num ponto lá em Igrejinha, que eles combinaram, num posto de gasolina. Assim, o posto, a igreja, coisa toda, na avenida. Combo, né? O combo, né? Da avenida. Aí chegou lá, pegou eles, levava pra fábrica e depois daquilo começou um trabalho. E aí começou um trabalho, ele nunca desenvolveu nada, era a nossa coleção. E aí ele começou a expor, a gente começou a expor na Mican, começou a participar de feiras, começou a ter representada, começou a ter, né, montou um showroom lá do distribuidor. E aí assim começou essa história. E é uma história realmente boa e que deixa a gente muito emocionado porque a gente sabe que o sapato italiano, tá vendo? E aí a gente entregar o nosso design e a nossa mão de obra é você tá motivo de muito orgulho. Tá na terra dos sapatos, né? Na terra dos planetas entregando sapatos. Exatamente. É vender o carro brasileiro na terra da Ferrari, né? Então exatamente, é um orgulho. E, Rafa, então, bacana, assim, o que você fez, aonde você tá hoje. Você diria, assim, que... qual que é o seu grande sonho de vida? Onde você quer chegar com esse negócio? O que você... O meu grande sonho... O que te deixaria feliz, assim, desse legado? O que me deixa feliz... é realmente enxergar que o consumidor olha para o nosso produto e se identifica, porque hoje é uma dificuldade no mercado, né, de tu entender a vontade do consumidor. Então, isso é o que eu quero. Sempre que o consumidor olhe o nosso produto, compre o nosso produto e entenda o que a gente está falando. Eu acho que esse é
um dos meus objetivos principais. Estamos na época do celular, né? Como é que você se relaciona com esse cliente, rede social, como é que você entende para onde ele quer? Por exemplo, a Shine, que hoje é o grande sucesso do varejo de moda, né? Pega as tendências no TikTok, o algoritmo e vende pra caramba, assim. Como é que você usa as tecnologias para se conectar, inovar? Eu acho que, né, as mídias sociais é uma ferramenta excelente, porque a gente se comunica mais próximo, mas eu acho que o principal é tu ter uma identidade. Quando tu tem O cara uma bater o identidade, olho e saber... Isso, tu tem uma identidade, porque se a gente for sempre correr para onde, né, a gente tem que absorver o que o consumidor quer, no macro. Mas a identidade de produto, a identidade de marca, eu acho que ela tem que ser muito forte, porque isso acho que permanece. Eu acredito que isso dura. Tava com o Tufi Dweck, o grande cara da Fórum, que foi uma marca icônica no Brasil, ainda é. Ele vendeu a marca em 2008 e eu perguntei, Tufi, o que dá certo nesse negócio de moda? Ele falou, Furla, além de você saber de produto, mais que isso, você tem que vender aquilo que o consumidor quer. Então não adianta fazer criações mirabolantes se o consumidor não usar. Absorve. Então como é que você faz essa mediação entre a vontade criativa e a pegada comercial? Isso é uma equação bem difícil. Eu não sei se eu consigo colocá-la exatamente em palavras, mas assim, quando a gente tem uma identidade e a gente tem a parte técnica muito próxima da parte criativa, porque não adianta, como tu disse, fazer né, um baita de um desenho, uma coisa genial, lindo, cheio de coisa, e aquilo não funcionar. Então, quando tu tem um pouco de percepção da técnica de como fazer, tu nunca vai fazer algo assim tão surreal. Acho que tu vai sempre medir. E aí a pessoa, o consumidor final, vai entender aquilo, realmente vai gostar daquilo e vai usar, porque ele é prático, ele é fácil. Tudo que é fácil de usar, tudo que que é bom de usar, que combina, eu acho que é uma facilidade para o consumidor. Porque se tu começa a incomodar muito, encher de muita coisinha, a coisa tem que ser simples. E é o mais difícil de fazer. E é o mais difícil. E esse histórico seu de indústria, você conseguir colocar o produto também que você consegue ter escala para fazer e entregar. Para produzir. Né? Para entregar, para produzir, porque tem que ser simples. E é o mais difícil no design, né? De tu criar a simplicidade, mas que ela tenha a tua identidade, tem um toque que o consumidor vai querer. Rafa, para a gente finalizar aqui, vamos falar de futuro, né? E eu queria que você deixasse algumas mensagens para quem está começando como você e para onde vai esse mercado calçadista, na sua opinião. Olha, eu digo sempre que a minha mensagem sempre é de que tudo que a gente faz, qualquer coisa, eu tenho isso muito para mim, qualquer coisa, qualquer tarefa, eu acho que a gente tem que fazer ela bem feito, porque isso gera tudo de bom. A pessoa do teu lado enxerga, a tua equipe enxerga e o teu consumidor enxerga que aquilo foi feito com carinho. Então eu sempre digo isso, façam tudo que tem para fazer bem feito e com qualidade, que isso é sucesso já garantido. Acho que isso inspira os outros e a gente também se inspira quando vai executando tudo bem feito. E para onde você acha que vai esse mercado? Eu acho que esse mercado vai ir sempre para frente, porque eu acredito muito. Eu acredito na identidade, eu acredito na moda. Eu acho que é um mercado que tem muito para acontecer, principalmente no nosso país. Tem muita criatividade, tem muita, né? Tem como produzir, tem como desenvolver, então eu acredito muito, eu acho que vai sempre para frente. Eu sou uma eterna otimista. O empresariado brasileiro tem que ser otimista, né? Então se a gente for... Aliás, tem uma frase assim, é difícil você ver um pessimista bem sucedido, né? Exato. Essa é outra dica, exatamente. Não desanime, exatamente, tem que acreditar. Né? O otimista vai e faz o impossível. Acredita e vai. E muito bacana essa história. Obrigada. E para mim é uma honra. A Rafaela Furlaneto, entrevistada pelo Rafael Furlanete, que também é de uma família que vem da confecção, da moda. Vem da luta. Vem de uma cidade pequena. E que bom. Tem uma Jane, não. Tem uma Jane também, Furlaneto, como prima. E é um prazer estar aqui e não é um acaso, porque o acaso é uma frase, um acaso é a presença de Deus nas nossas vidas que põe as pessoas corretas junto com a gente. Então, é um prazer ter você aqui. Eu desejo muito sucesso para você e sua família, igualmente. Que a gente veja a Vicenza crescer ainda mais e dominar não só o Brasil, mas a Itália e todo mundo. Isso aí. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, um beijo. Beijo, até mais. Valeu, galera, até mais. Foi bom, hein, a plateia?